Seebeck foi responsável pela descoberta do efeito termoelétrico. Peltier descobriu sua reversibilidade. Thomson descobriu a relação entre as teorias e uma pequena falha na forma de medição. Eu sou Flávio Santos e nesse vídeo você vai entender como um dos mais importantes sensores industriais foi descoberto. Com a descoberta de Alessandro Volta criando a primeira fonte de energia elétrica estável, a pilha eletroquímica, muitos cientistas se debruçaram sobre suas bancadas de trabalho e protagonizaram um verdadeiro boom científico, com muitos e muitos inventos estes que são as bases de muitas das tecnologias que usamos hoje em nosso dia a dia. Não foi diferente com esses três cientistas dos quais falaremos hoje. Mesmo com algumas décadas separando seus trabalhos, eles se complementam como se trabalhassem juntos no mesmo projeto. Melhor que isso, só mesmo seu like. Esse sim trabalha em sinergia com o canal. Se é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Compartilhe o conhecimento. Thomas Johann Seebeck, físico germano-báltico, nasceu em uma abastada família de comerciantes em Reval, hoje Tallinn, capital da Estônia. Ele se formou em medicina em 1802, mas depois optou por seguir no ramo da física. Com a descoberta de Hans Christian Ørsted em 1820, onde ele fez circular uma corrente elétrica em um condutor e viu a agulha de uma bússola ser desviada, Seebeck realizou uma série de experimentos tentando entender os resultados que Ørsted encontrou. Se você ainda não viu e quer saber um pouco mais sobre essa história entre Ørsted e a bússola, aqui no vídeo e também na descrição tem um link para o vídeo da história de André-Marie Ampère sobre suas descobertas e a criação do que hoje é o eletromagnetismo. Não deixe de conferir. E você? Quer mudar seu mindset? Quer ser uma pessoa mais produtiva e adaptável? Quer ser um líder na empresa? Fazer uma ótima gestão do tempo? Dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem alguns treinamentos que farão toda a diferença na sua carreira. Em 1822, após ter realizado vários experimentos envolvendo correntes elétricas e magnetismo, Seebeck observou que um circuito feito com dois metais diferentes, em que as junções se encontram em temperaturas diferentes, desviavam a agulha de uma bússola também. Seebeck supôs que o magnetismo era induzido pela diferença de temperatura, e baseado nesse resultado, Seebeck elaborou uma tabela correlacionando as junções de diferentes metais à direção leste-oeste que a bússola adquiria. Sua conclusão ao final do trabalho foi em relação à presença de metais no interior da Terra, a existência de vulcões que ocasionariam uma diferença de temperatura e o magnetismo terrestre. Entretanto, ao longo da década de 1820, haviam no mínimo duas formas diferentes de explicar a relação entre eletricidade e magnetismo. Uma delas estava relacionada à crença na polaridade da natureza. A outra seguia as concepções newtonianas de atração e forças. Na verdade, este efeito é um clássico exemplo de produção de uma força eletromotriz devido a uma diferença de temperatura de dois metais ou ligas diferentes em contato. Resumindo, se eu tiver dois metais diferentes, como por exemplo o ferro e o constantan, que é uma liga de cobre e níquel, esses metais unidos por uma das extremidades e essa extremidade exposta a uma temperatura, digamos, de 100 graus Celsius, esse lado é chamado de junta quente ou junta de medição. A outra extremidade dos metais, estando em temperatura ambiente, é chamada de junta fria ou junta de referência. Na junta fria, serei capaz de medir uma tensão de aproximadamente 5,3 mV. Quanto maior a diferença de temperatura entre a junta quente e a junta fria, maior será a tensão gerada. A este efeito foi dado o nome de efeito termoelétrico, e em homenagem ao seu descobridor, também leva o nome de efeito Seebeck. O princípio do efeito Seebeck deriva de uma propriedade física dos condutores elétricos quando submetidos a uma gradiente de temperatura. Quando dois condutores metálicos diferentes são acoplados, os elétrons de um metal tendem a migrar de um condutor para o outro
gerando uma diferença de potencial elétrico da ordem de milivolts, num efeito semelhante a uma pilha eletroquímica. Através da condução térmica, esse efeito é capaz de transformar energia térmica em energia elétrica. Em 1834, 13 anos após a descoberta de Seebeck, Jean-Charles Athanase Berthier, físico e meteorologista francês, descobriu a reversibilidade do efeito Seebeck, ou seja, se aqueles mesmos metais utilizados por Seebeck forem conectados a uma fonte elétrica, pode-se gerar calor ou frio na outra extremidade, a depender apenas da direção em que a corrente elétrica circula. A partir destas descobertas, foi criado um sensor de temperatura, chamado pelo sugestivo nome de termopar, um elemento primário que é instalado diretamente nos processos industriais, sendo de baixíssimo custo e altamente confiável. No vídeo sobre a história da instrumentação, eu falo sobre as classes de instrumentos. Se tiver curiosidade, aqui na descrição tem o link para o vídeo. É uma história muito bacana, dê uma conferida. Até hoje, 200 anos após sua descoberta, é um dos sensores de temperatura mais utilizados no meio industrial, pois apresenta simples construção e um ótimo custo-benefício. Para atender a tantas faixas de temperaturas e atmosferas, houve uma padronização a nível mundial, e metais diferentes são empregados em cada faixa de temperatura, assim como a cor do revestimento isolante de cada metal também foi padronizada para facilitar a sua identificação. Existem basicamente 8 tipos de sensores que são nomeados por letras: termopar tipo J, tipo K, T, E, N, R, S e B, com faixas de medição comerciais que vão de menos 270 graus Celsius, quase zero absoluto, até valores próximos a 2000 graus Celsius. Para conectar esses sensores aos seus transmissores em longas distâncias, são utilizados cabos de extensão ou compensação, que são produzidos com as mesmas características dos sensores. O efeito Peltier hoje é muito utilizado na refrigeração através das pastilhas de Peltier. Refrigeradores que não utilizam compressor de gases trabalham predominantemente com pastilhas de Peltier, e sua eficiência está condicionada à capacidade de manter alta a diferença de temperatura entre um lado e o outro das pastilhas. Se o lado quente irradiar muito calor no lado frio, a eficiência será muito baixa, tornando-se apenas um alto consumidor de energia. Em 1851, 30 anos após a descoberta de Seebeck, o físico-matemático britânico William Thomson, que viria mais tarde a se tornar Lord Kelvin, aquele mesmo da escala Kelvin de temperatura absoluta, que figura no Sistema Internacional de Unidades, ele pegou uma carona nos experimentos de Seebeck e Peltier e já foi logo procurando uma janelinha. Thomson descobriu a relação entre os experimentos de Seebeck e Peltier e ele provou que em alguns gradientes de temperatura, a relação entre temperatura e tensão elétrica não se comporta de forma linear. Por este motivo, usa-se uma tabela de relação de temperatura para a tensão elétrica e cada tipo de sensor tem sua própria tabela. Os instrumentos que são conectados aos termopares já têm embutidos os valores dessas tabelas, portanto, transformam corretamente os valores recebidos. Quando os homens direcionam suas energias para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, gravam seus nomes da história de forma positiva. São idolatrados e lembrados por inúmeras gerações. Seebeck e Peltier escreveram seus nomes na história, complementando o trabalho um do outro, e por esse motivo, hoje é chamado efeito Seebeck-Peltier. Thomson, por sua vez, eu diria que é um pouco maior que os outros dois. Ele gravou seu nome na história, desenvolvendo trabalhos em eletricidade e termodinâmica, e seu esforço para unificar as disciplinas de física em sua forma moderna. Mas este é um tema para um outro vídeo. Confira os links na descrição. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, fique à vontade para enviar o seu comentário. Muito obrigado por sua companhia, um forte abraço!